Bom, aconteceu o Enem, né? E todo mundo deu uma sofridinha aí, outros vestibulares também estão chegando. E aí eu tava fazendo uma palestra na imprensa oficial e eu tava falando, porque pra quem não sabe, a imprensa oficial, ela é responsável pelo Diário Oficial, né? É daqui de São Paulo, e também eles têm uma gráfica, são mais de 800 funcionários, e enfim, tem todo um trabalho com o governo do estado de São Paulo. E aí eu tava falando lá sobre como a gente dá muito valor, né, à literatura e acaba colocando a literatura numa pegada muito pesada, né, que fica difícil para quem nunca teve contato com a literatura, por N motivos, e aí quando vai ter contato pela primeira vez com os livros, são os livros do Zezinho de Alencar, né, que o cara teve que lançar o Dicionário Guarani quando ele lançou, os livros, até do Machado, né, que por mais que eu ame Machado e entenda que o cara é um gênio, foi um gênio, né, ainda assim é muito difícil para ser o primeiro contato que alguém tem com literatura, né? E que aí por isso que a gente chega nessa fase da nossa vida e que aí a gente tem dois caminhos a seguir, né? Ou você vai odiar a literatura porque você vai achar que a literatura é só aquilo, ou você vai gostar muito de literatura e você vai ter também esse peso que a literatura tem de que você só vai poder ler clássico, porque se você lê Young Adult, se você lê John Green, se você lê autoajuda, você não é um leitor de verdade, né? E não vai ser visto com bons olhos, né? E além de tudo, independente de qual caminho que você seguir, que normalmente é um dos dois, quando você vai prestar o vestibular, o que acontece? O vestibular é a salvação da sua vida, né? Porque se você não prestar o vestibular, ou se você prestar e não passar, você vai ser um pé rapado o resto da sua vida, você vai ser pobre, você vai virar o tuco da grande família, né? Não sei se as pessoas ainda sabem essa referência, mas sabe, a sua vida acabou, nada mais vai dar certo. E cara, que peso, né? Que a gente bota no Zezinho de Alencar, no livrinho lá, né? É muito peso, e eu fiquei pensando muito nisso, assim, do peso que a gente mesmo bota no livro. Porque tem que ser. O livro, ele não basta só você ler. Você tem que, tipo, ler, você tem que entender ele todo, e você tem que ser, tipo, um leitorzão de clássico, bicho, porque senão já era. E se você não entender, você não passa na universidade. Se você não entender, você é pobre. Se você não entender, você é burro. Olha que peso, né? Aí eu tava vendo uma entrevista do Porchat, que o Porchat deu pra GQ Portugal, e eu achei maravilhoso ele falando sobre a gente colocando que o diabo foi lá na casa da vizinha e fez ela trair o marido. Ou o diabo foi lá e fez o menino entrar nas drogas. Poxa, o diabo tem outras coisas, né? Mais importante. Deixa o diabo em paz, sabe? Tipo, e aí, essa zoeira, né? Essa brincadeira é meio que isso, né? Me lembra até aquele livro, aquele vídeo do Porta dos Fundos, que é com o Gregório do Vivier fazendo pastor. É tipo, cara, deixa o cara, sabe? E é muita coisa, é muito peso que a gente dá pro livro. Eu acho que é isso que dificulta a gente a gostar de literatura. Eu acho que é isso que faz com que a literatura seja algo tão pesado, né? E por isso que no trailer aqui do Valer um Livro, vou deixar aqui no card, eu coloquei sobre. Eu começo falando, Guto, eu vou falar. E o Guto fala, não, não fala, senão as pessoas vão embora. Eu falo, não, eu vou falar, ó, literatura. E ele fala, ó, tá vendo? Todo mundo foi embora, porque é isso. E quando eu falo que eu dou aula de literatura ou que eu tenho um canal de literatura, todo mundo me olha com uma cara de tipo, meu Deus do céu, você é super inteligente, você é super tal, não acredito, existem pessoas que gostam, e eu fico assim, tipo, bicho, não, sabe? E aí, recentemente, eu tava fazendo uns freelas pra Storytel, que tem bastante audiobook, né, que inclusive nosso podcast vai ser lá, e aí eu percebi o quanto que a gente coloca o livro nesse patamar, assim, não que eu já não percebesse antes, mas quanto que é complicado e tudo que a gente faz, e quando a gente lança best-seller, a gente tem altas histórias, né? Por exemplo, o Jorge Amado, ele sofreu muito porque ele era um best-seller, apesar dele ter uma literatura clássica, né? E ele sofria, ele não queria ser identificado como um cara best-seller porque best-seller parece que é ruim, né? Nossa, na faculdade eu cansei de escutar sobre como Paulo Coelho era ruim, que não era livro de verdade. A minha mãe era professora de latim, sabe? E eu lembro que eu ia para as aulas com ela, tanto aulas que ela dava quanto aulas na faculdade dela, porque ela não tinha com quem me deixar, e aí eu ia.
E, cara, assim, muito louco. Eu lembro nitidamente das pessoas falando mal de Paulo Coelho. Eu amava Paulo Coelho, eu ficava meio triste, sabe? Das pessoas falando mal. E chegou uma época da minha vida que eu falava que eu não gostava de Paulo Coelho porque eu tinha vergonha de falar, porque eu andava com a galera que fazia letra, sabe? E que, sei lá, interpretava Gil Vicente, o Alto da Barca do Inferno. Gil Vicente, você falar que gosta, ok. Camões, você falar que gosta, ok. Agora, Paulo Coelho, não. E a gente sofre muito isso, né? E eu que acabo andando por todos esses ramos, né? Porque eu também sou jornalista, então eu acabo andando com uma galera muito acadêmica, mas às vezes também eu ando com uma galera que é zero acadêmica, e às vezes eu ando com uma galera que não é nada e que nem de livro gosta. Então, assim, é muito louco as imagens que a gente vai criando e que a gente vai colocando pra literatura. E que peso, né? Coitado do livro, gente. Vamos deixar os livros em paz, sabe? Essa minha meu papo reto aqui, sabe? Eu acho que é muito peso pra gente colocar num objeto. Lê o que você quiser ler, lê aí de boazinha, fica em paz com a sua leitura, lê autoajuda, lê coaching, lê o que você quiser, bicho, só lê, pelo amor de Deus. A gente precisa reconstruir essa visão que o livro tem, gente. O livro nem é tão importante assim. Louco, né? E eu trabalho com livro, amo literatura, mas é isso, sabe? Tipo, não é tão importante assim, no final das contas. Porque quanto mais importância a gente for dando pra isso, mais a pessoa vai rechaçar, mais o jovem não vai querer ler. E aí é um peso que, coitado do livro, bicho. Deixa a galera em paz, né? Vamos ler. Só lê aí o que você quiser. Quer ler o textão no Facebook? Lê. Quer ler Paulo Coelho? Lê. E quer ler também Camões? Lê Camões, bicho. Quer ler clássico? Lê clássico. Eu mesma fui uma criança que comecei o caminho contrário. E aí, depois eu fui lendo outras coisas. Mas nada impede de que você vire um adulto que lê clássico. E também nada impede que você nunca lê um clássico. Beleza. A gente bota muito peso. Essa é um desabafo, mas vamos deixar os livros em paz. Vamos tentar, junto comigo aqui, reconstruir essa imagem que a literatura tem? A literatura é muito legal, gente, eu juro pra vocês, é tão legal. Se as pessoas soubessem quão legal que é a literatura, eu acho que, nossa, as coisas iam ser muito mais fáceis. Muito mais tranquilas. Eu acho que existem poucas coisas no mundo que seriam mais tranquilas se elas fossem benquistas, sabe? Eu acho que a leitura é isso. Até porque a gente não ia ter essa galera tão pedante achando que sabe tudo sem nunca ter lido nada na vida, né? Sem saber de nada. A gente. Cara, leitores são empáticos, leitores amam uns aos outros. Aquela, né, que começa. Não, sério, vamos tirar o peso que a literatura tem. Essa é a minha função aqui e é isso que eu quero falar pra vocês. Nossa, deixa os livros em paz, bicho. A culpa não é dos livros, tá? A culpa é nossa, que a gente bota esse peso no livro. Tchau.